Bom dia, professor Álvaro, e bom dia, turma. O meu trabalho sobre equidicultura está relacionado aos cavalos nacionais 2, que é composto pelas raças crioulo, marajoara, campeiro, pantaneiro e nordestino. Os integrantes são eu, Hamilton Luiz, e o Vitor Roberto. Sobre a história do cavalo crioulo. O cavalo crioulo tem sua origem na população equina da Península Ibérica, mais precisamente nos territórios da Espanha e de Portugal. E eles surgiram no século XV. Naquela época, várias raças eram criadas na região, porém acredita-se que os crioulos são derivados das raças andaluz e jacas. A primeira vez que eles tocaram o solo americano foi em 1493, através da expedição de Cristóvão Colombo, que desembarcou na ilha de São Domingos. A partir de então, esses cavalos espalharam-se pela América durante todo o século XVI. Então, a partir do século XVII, muitos deles foram perdidos ou abandonados ao acaso. Com isso, eles começaram a viver livres, formando inúmeras cavalhadas selvagens distribuídas por todo o território americano, dentre os pampas, as cordilheiras, dentre outros. Da forma como eles são conhecidos hoje, é porque eles estão concentrados na América do Sul, mais precisamente na Argentina, no Uruguai, no Chile e no sul do Brasil. Durante cerca de 4 séculos, a raça foi forjada através de seleção natural, pois eles foram intensamente perseguidos pelos homens e por predadores. E com isso eles passaram sede, fome e precisaram aguentar temperaturas extremas, desde as fortes geadas do inverno até o rigoroso sol de verão. Com isso, essa raça foi moldada dessa forma, em um ambiente totalmente hostil, onde somente os mais fortes sobreviviam. Em meados do século XIX, após esse período evolutivo, os fazendeiros do sul da América começaram a tomar consciência da importância e da qualidade dos cavalos crioulos que vagavam pelas suas terras. Hoje, está presente em todo o território brasileiro cerca de 311 mil animais. E em 1932 foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, como aqui está relatado na imagem. Isso foi uma exposição que teve. Características. O equino da raça crioulo é um indivíduo de porte mediano. Está entre 1,38 m e 1,5 m. E o seu peso médio é de 450 kg, sendo que as fêmeas elas são menores e os machos são maiores. Ele é um animal totalmente dócil, resistente, inteligente e rústico. Perdão. E é um animal versátil, utilizado para provas como a camperiada, o chasque, a paleteadas, o enduro e o principal freio de ouro. A economia. De acordo com os dados apresentados pela Escola Superior de Agricultura, que está localizada na USP, a criação de cavalos crioulos movimenta mais cerca de 1,28 bilhão e gera 238 mil empregos por ano no Brasil. E teve um aumento da participação em competições esportivas nas últimas décadas. Por isso que teve essa movimentação, né? Curiosidades sobre o cavalo. Uma curiosidade bem interessante é que demonstra a rusticidade e a resistência dessa raça é a distância percorrida em 1925 por 2 cavalos crioulos, que eles tinham em média cerca de 15 anos, que partiram de Buenos Aires com destino aos Estados Unidos.
E eles só chegaram no destino depois de 3 anos e 5 meses. E ao total foram percorridos 21.500 quilômetros. Em 1982, o ano em que comemorava 50 anos da ABCC, que, se criou a primeira edição do Freio de Ouro, em homenagem aos fundadores da entidade. Atualmente, a competição conta com 7 classificatórios e é dividida em 7 provas. Cada uma tem uma pontuação específica e quem conquistar a maior ganha o prêmio. E a competição em si é baseada na análise morfológica, tanto funcional, na resistência dos animais e também a questão do domador e do cavalo. Aqui está um vídeo sobre sobre os patas, melhores com a momentos terceira do maior Freio média, de Ouro de 2019. 13,083, para a ajeitosa do mano a mano, box 35, o ginete Guto Freire. Esta gateada, nascida em 2011, das cabanhas Carpedim e Tamareira de Fazenda Vila Nova, Rio Grande do Sul, e Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, e que terminou o Freio de Ouro na 15ª colocação. Um giro excepcional, iniciou o giro bastante correto, cravou a pata para fazer o giro e agora vai se preparando para suas esbarradas. Arrancou com bastante boa velocidade, boa parada, talvez um pouquinho em 2 tempos, gostaria de uma parada um pouquinho, num tempo só. Ela quis parar em 2 tempos, vamos ver a segunda parada dela. Esta Michael que tem história, né? Ela já foi bocal e freio de prata em 2017 e esse ano ficou em segundo em Araranguá até a classificação para a final do freio. Boa velocidade também. Também como na primeira esbarrada ela parou em 2 tempos. Mas boa metida de pata e boas paradas. Agora vamos à segunda maior média na E como eu disse, barrada e volta sobre patas da final do Freio de Ouro 2019. são 7 média, provas 13.333 para avaliar para o box a 33, interação entre o Soledado cavalo e o 38 domador. e Fagner. E é isso, aí eu disponibilizei o link do vídeo na descrição. Sobre o cavalo Marajoara, a história dele. Ele chegou ao Brasil no século XVII. A raça foi desenvolvida na ilha de Marajó, que se localiza no Pará. E foi feita a partir de uma seleção natural que ocorreu na ilha de cavalos nativos da Península Ibérica, que são os cavalos árabe e berbere, e eles são pertencentes à espécie Equus cabalus, sendo submetidos a cruzamentos desordenados. O cavalo Marajoara, ele adaptou-se muito bem às condições adversas da ilha, como o excesso de umidade o ano todo e o clima muito quente. E assim ele procriou-se em largas quantidades, chegando ao final do século XIX com mais de 1 milhão de cabeças. E com isso, foi criado em Belém um criatório, devido à alta prolificidade dos equinos e aumentou assustadoramente a quantidade deles, e eles estavam começando a dar prejuízo, sejam devastando as roças, as plantações existentes na época, a tal ponto que o governo local teve que estimular seu abate, pois estava trazendo muitos prejuízos às atividades agropecuárias. Em 1979 foi fundada a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Marajoara, com sede em Belém.
que tem como objetivo a preservação e a divulgação dessa raça, que é muito rústica e útil ao serviço nas condições adversas do ambiente local. Estima-se haver atualmente mais de 150 mil exemplares do cavalo marajoara. E eles povoam em maiores quantidades as regiões do norte do Brasil. As características. A altura está em média entre 1,35 m e 1,55 m. E o temperamento dele é totalmente enérgico, ativo e dócil. E o peso médio é de 350 kg. E ele tem andamento na forma de trote. As principais características e funções do animal são para serviço, atrativo nas fazendas, com grande resistência nos locais pantanosos, adaptação ao clima da região e a velocidade a galopes curto. A sua pelagem pode ser qualquer uma, exceto a albina e a pampa. A economia. O cavalo marajoara é importante por estar adaptado às condições climáticas e ao relevo plano e alagado da ilha. E graças a essas características que eles desenvolveram, como a resistência, as adversidades do meio, eles são indispensáveis para suprir as necessidades de tração, que é a de carroça, e os trabalhos rotineiros das fazendas regionais, com baixo custo operacional. Também são utilizados na programação turística de esporte e lazer da ilha, e visto que eles participam de provas de resistência, enduros e corrida. E ele também caracteriza por ser coadjuvante na criações de bovinocultura e na cultura bubalina, que seria de búfalos. E é fundamental para o manejo extensivo. Curiosidades. Fortalecer a cultura de Marajoara, baseada na tradição popular, é o objetivo da edição do Festival do Cavalo Marajoara, que possui mais de 30 anos, acontecendo no município de Soure, arquipélago de Marajó. O evento conta com a tradicional prova equestre do Pará, na qual cavalos e cavaleiros devem superar os difíceis desafios de uma jornada de 160 km. E essa programação é esperada uma estimativa de 15 mil pessoas. E esse evento tem um total apoio do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Com isso, os participantes, o intuito desse festival é com que os participantes passem pelos mais diversos cenários, como fazendas, terras alagadas e trilhas com obstáculos, e enfrentam também as condições climáticas. Uma curiosidade bem importante que eu vi assim é que esse cavalo está sofrendo de um processo de extinção e descaracterização da raça. Pois, apesar de todas as características positivas desse grupo racial, ele vem se descaracterizando ao longo do tempo, ainda que seja possível identificar núcleos com características fenotípicas da raça. Isso acontece pelos cruzamentos desordenados, como eu já disse anteriormente, esse cruzamento é feito pelas raças mais modernas, podendo levar os cavalos marajoaras à extinção, da sua real composição genética. E hoje é muito difícil se encontrar rebanhos puros.
E isso só será revertido com trabalhos sérios de melhoramento genético e estudos de sua biologia e funcionalidade. Aqui está um vídeo sobre a questão do festival e também da questão da ajuda na criação dos búfalos. De búfalo espalhado, já dá para ter uma ideia de onde a gente está. Esse é um dos santuários ecológicos mais preservados da Amazônia. Tem que respeitar. Aqui também tem uns esportes bem curiosos. E para celebrar tudo isso, surgiu o primeiro Festival do Cavalo Marajoara. Vem conhecer! Tudo começa com a largada do Enduro do Cavalo Marajoara. Essa tradição já tem mais de 30 anos por aqui. Enduro é uma corrida de resistência e a relação cavaleiro-cavalo é muito importante. O percurso também pode ser feito de bike e, para garantir uma sorte extra, vale mesmo se apegar com os santos antes da prova começar. São 160 quilômetros de um percurso cheio de obstáculos naturais. Haja chão, viu? Enquanto o pessoal sai lá de Cachoeira do Arari, no ponto de chegada em Soure já está rolando programação. A estrutura foi montada numa parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e as prefeituras. São 5 outras provas disputadas, algumas mais tradicionais, como a corrida de cavalos, prova de sela rápida e corrida de argolinha. Já que estamos falando de Marajó, não podia faltar a corrida de búfalos. Aí é só esse vídeo mesmo sobre a questão do festival e eu também disponibilizei o link se caso alguém queira ver mais profundamente o vídeo. Bom, então vamos falar aqui sobre o cavalo campeiro. O cavalo campeiro ele foi trazido para o Brasil na época da colônia e sua origem ela é atribuída à expedição do espanhol Álvar Nunes, que em 1541 partiu do litoral de Santa Catarina com destino a Assunção, no Paraguai. Nesse trajeto, especula-se que alguns desses animais acabaram se perdendo durante o percurso e ficando ali na região da ilha de Santa Catarina, onde também é citado que houve alguns extravios de animais, porque a região da ilha de Santa Catarina ela é uma região onde era, né, o primeiro posto avançado da Espanha na América do Sul. Então é sempre uma região onde os espanhóis estavam sempre passando por ela. As primeiras notícias oficiais que se tinham cavalos vivendo livremente na região de Santa Catarina foi em 1728, onde também viviam os campeiros, né, ali na região dos Pinhais, que era constituída pelo Planalto Catarinense, Planalto do Rio Grande do Sul e o Campos Gerais do Paraná. Ele foi denominado Machador das Araucárias justamente por isso, por conta da região que ele vivia. Em 1976, foi fundada a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campeiro. Essa associação ela foi criada com o intuito de preservar a raça. Por quê? Esses cavalos que se perderam no caminho ou foram extraviados, os fazendeiros da região pegavam eles e selecionavam os de melhor marcha. E aí eles perceberam que não tinha nenhuma outra raça que era igual ao campeiro. Então eles decidiram criar essa associação para preservar essa raça. Falando um pouco sobre algumas características, ele tem uma altura média de 1,42 m a 1,54 m, a pelagem castanho, baio, tordilho, pode ter outras variações, só não é aceita as pelagens conjugada, pampa, né, pampa ou imantada, e albinas também não são aceitas. Pela característica do seu andamento, ele é indicado para passeios e lazeres e longos percursos. Ele é próprio para a lida do campo, apresenta um bom desempenho em esportes rurais, principalmente em disputa de laço, e também chama atenção pela sua inteligência, sua docilidade e sua destreza.
Por se tratar de um animal de marcha, o desenvolvimento desse andamento são os pontos fundamentais da funcionalidade do cavalo campeiro. Algumas curiosidades, falam um pouco sobre como ele está atualmente. Segundo a associação, atualmente há cerca de 100 criadores da raça e 1.203 animais. Destes, 942 estão em livro aberto, onde não se sabe a origem, eles se baseiam apenas nos requisitos morfológicos e no andamento imposto pela associação, e 261 em livro fechado, onde se sabe toda a origem do animal, onde foi todo o nascimento, tudo registrado. Até 2016 foram registrados 972 animais que nasceram. Aqui tem o gráfico, né, onde mostra os registros definitivos dos animais de 1985 até 2014. A gente pode ver que tem um número bem baixo. E dos nascimentos também, né, de 1985 até 2014. Atualmente, as tropas estão localizadas principalmente no Planalto Catarinense, né, nos municípios curitibanos e Lages. Em 2010, alguns criadores eles criaram um núcleo de criadores em outras cidades para tentar expandir esse número de proprietários, de pessoas envolvidas na preservação da raça. O número de cavalos de campeiros registrados do primeiro ano foi muito alto. Porém, e como eu mostrei no gráfico, né, vem em queda. Isso porque demonstra um certo desinteresse na criação e no registro dos equinos, ou então uma baixa qualidade zootécnica dos animais nascidos que não entram no registro. Isso também devido ao cruzamento de outros animais de outras raças com o campieiro, que ele deixa de ser uma raça pura, né? E devido a esse número baixo de animais puros, há um alto risco, uma alta chance de ter consanguinidade. Então, assim, o ponto positivo do campeiro é o andamento marchado, a rusticidade, a docilidade e o seu valor no mercado também, que é bem em conta. E o ponto negativo é a questão da população, né? Ele tem uma população pequena e tem alto risco de consanguinidade. Eu vou passar aqui um trecho de um vídeo de um criador de campeiro, que ele explica um pouco mais também. Iniciamos a criar o cavalo campeiro a partir de uma égua chamada Amorosa da Lagoa, comprada do seu Osni Koenig. Essa égua nos deu uma noção muito importante que o cavalo campeiro não tem só marcha e nem beleza, ele tem função com gado, função lateral e função de rédeas. Um cavalo habilidoso, porém marchador, e adaptado às condições da nossa região. Então a gente cria o cavalo campeiro por essas características e por ele ser uma raça nova e uma raça natural da nossa região. Ele é muito adaptado à nossa região. Nossas matrizes ficam a campo, a gente só dá sal e faz a desverminação bimestral. Então tomo remédio de verme cada 2 meses e ficam a pasto, só ganham sal. Então depois nós vamos olhar alguns animais totalmente a campo. E vocês vão ver a rusticidade do cavalo campeiro. Então são fatores importantes para nós. Então essa principal característica de ser uma raça do sul, uma raça nossa, do sul do Brasil, da região de Araucária, é nativo como a gente dessa região. São animais que vieram da Europa, se criaram a esmo na região e tiveram a principal característica a marcha. A associação, já outros criadores fortes, criam há muito tempo. Mas a gente tem as raças nativas da nossa região aqui que não tinham registro. Animais cantados nas músicas dos Bertucci, como cavalo tostado, cavalo preto, que falam do cavalo marchador da região da Serra
do Rio Grande do Sul. Então, durante a seleção dos animais, a gente observa as características morfológicas das éguas e dos reprodutores, as características de marcha e funcionais. Eu vou falar aqui sobre o cavalo pantaneiro. O cavalo pantaneiro ele é uma raça brasileira que se formou ali na região do Pantanal após séculos de adaptação às condições de cheias, de seca e das altas temperaturas. E os estudos genéticos, né, demonstraram que ele é um cavalo descendente dos equinos trazidos da Península Ibérica, principalmente das raças céltico-lusitano e andaluz. Mas ele teve origem mesmo após a Guerra dos Índios Guaicurus com os espanhóis. Nessa, os espanhóis acabaram perdendo a guerra e também os animais, né? Eles não perderam os cavalos. Apesar dos índios Guaicurus terem utilizado o cavalo pantaneiro, a sua importância foi intensificada com o surgimento das fazendas de criação de gado, aí na região do Pantanal, no início do século XVIII, onde os fazendeiros perceberam que necessitavam de cavalos para o manejo diário ali do gado. Por um desconhecimento do real valor da raça, no século passado, muitos fazendeiros acabaram fazendo cruzamentos indiscriminados e acabaram introduzindo algumas doenças na raça, como a anemia infecciosa equina, que acabou fazendo com que a população dos pantaneiros diminuísse muito. Com isso, em 1972, foi criada a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pantaneiro, com o intuito primordial de conservar a raça, de fomentar, de preservar e promover a melhoria do cavalo pantaneiro. Falando um pouco sobre as características, ele tem uma altura média de 1,38 m a 1,53 m. A pelagem pode ser tordilha, baia, pedreze e castanha. Ele é um instrumento utilizado diariamente na lida com gado. Ele tem uma tração predominantemente dianteira, o que facilita na hora de nadar também, nas épocas das cheias. É um animal rústico, versátil, resistente. Ele tem muita resistência e pouca exigência alimentar, tanto que ele consegue se alimentar com as narinas submersas. É um animal dócil, ele tem um trote confortável e muita habilidade na lida do campo com a boiada. Uma coisa que vale ressaltar também é a questão da resistência dos cascos. Ele é um animal que se adaptou à resistência dos cascos, que ele pode ficar até 6 meses com os cascos submersos, que ele não tem nenhum problema, diferente de outras raças, que se ficar muito tempo com o casco submerso, o casco pode acabar apodrecendo e acabar morrendo o animal. Algumas curiosidades é que há cerca de 5 mil animais puros registrados e cerca de 130 criadores no Brasil. Ele é utilizado diariamente na lida com gado. Ele pode fazer um esforço diário de mais de 10 horas. Nas cheias eles cavalgam em terrenos alagados e nas secas enfrentam areias quentes, são valentes e não recusam trabalho. As tropas estão localizadas principalmente na região do Pantanal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Eu vou mostrar aqui um vídeo do pantaneiro para ajudar aí. Morfológico do cavalo pantaneiro. Cada detalhe é detidamente avaliado. É aqui que se define se os animais realmente possuem as características da raça. Atualmente, a seleção genética dos criadores do cavalo pantaneiro leva em consideração duas bases: a função do animal e a resistência. Os animais podem ter qualquer cor no pelo, exceto a albina. A musculatura é bem distribuída. O porte do animal é médio. A altura mínima para machos é de 1,40 m e de 1,35 m para as fêmeas. A Alegria acaba de ser declarada campeã na categoria potra reservada 24 a 30 meses.
Para o criador João Francisco, mais conhecido como Janjão, o prêmio é uma forma de reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado há 3 décadas no Pantanal. Atualmente, ele possui um plantel de 100 animais da raça. Nós estamos aí nesse trabalho de seleção há mais de 30 anos, fazendo animais da raça para serviço. É um rebanho de elite que vem para participar de exposições, dos leilões. A criação do cavalo pantaneiro também busca atender ao mercado voltado para o esporte, como as provas de laço comprido. Todo mundo quer ter seu cavalo e está participando das provas de laço, de apartação, rancho sorte, que é uma modalidade que está crescendo de aparte. Apesar da crise econômica que atinge o país, o criador afirma que o cavalo pantaneiro tem tido uma boa comercialização. O animal pode ser vendido por quase R$200 mil. Das poucas raças que têm tido saldo positivo nos leilões, seja pela rusticidade, pelo barato de se ter um cavalo pantaneiro. Provas como essa contribuem para o melhoramento genético e são acompanhadas de perto pela ABCCP, Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Pantaneiro. E aqui o juiz vai dizer qual é o defeito do seu cavalo, quais são as virtudes dele, né? E vai indicar para que tipo de égua que você deve colocá-lo. Devido às características de resistência e rusticidade, o presidente da associação confirma que a raça hoje está bem valorizada no mercado nacional. Além de versátil, um animal bonito, ele é um animal extremamente resistente. A demanda por animais pantaneiros, tanto animais de qualidade registrados para criatórios como para animais de serviço, é muito grande no Mato Grosso do Sul, Goiás, né, em Rondônia e no Pará. A doutora Sandra Santos realiza pesquisas com o cavalo pantaneiro há 25 anos. Nas mãos dela está um dos resultados do trabalho que começou há quase 3 décadas. O livro Cavalo Pantaneiro Rústico por Natureza foi publicado no ano passado. Para ela, sem os equinos, não seria possível haver pecuária no Pantanal. Essa raça surgiu na região com a entrada dos primeiros colonizadores. E esses cavalos, eles encontraram aqui na região condições adequadas para a sua alimentação, principalmente, porque é uma região rica em pastagens nativas. Eles que fazem o manejo da pecuária extensiva do gado de corte. Uma preocupação da pesquisadora é com a manutenção da diversidade genética da raça. Muitas características a gente ainda não estudou, então a gente tem que manter essa diversidade. A gente fez um estudo e a gente encontrou, só pela análise do pedigree da raça, que nós temos cerca de 11 famílias. E dentro dessa família, a gente tem muita diversidade ainda. O cavalo pantaneiro pode suportar, de acordo com a pesquisadora, mudanças climáticas extremas. A docilidade e a funcionalidade são características marcantes da raça. Resistência não só ao calor, como também o casco. Ele suporta essas inundações por muito tempo dentro da água. Apresenta aspectos morfofuncionais excelentes, né, para o manejo, para turismo, né? Ele é usado muito em cavalgadas. A gente fala que o cavalo ele é multifuncional. Agora falando sobre o cavalo nordestino, o cavalo nordestino ele tem origem das raças Berber ou Barbo, que foram introduzidas no Brasil na época do período colonial, também descendentes da Península Ibérica. Eles foram trazidos pelos portugueses por volta de 1530. Isso segundo a Associação Equestre de Preservação do Cavalo Nordestino. Em 1974 foi criada a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Nordestino. Também foi quando essa associação foi criada, também foi criado o núcleo vários núcleos, né, de preservação e seleção do cavalo nordestino. E o cavalo nordestino é um animal que se tornou característico por se adaptar às condições climáticas, à escassez de água, de alimentos e aos terrenos quentes e pedregosos. Uma das características é a sua altura média de 1,5 m, a pelagem de diversas cores, predominando a castanha e a cardão. Ele é um animal resistente, ágil, utilizado no transporte de humanos, cargas, vencendo longas estradas. Eles são animais muito utilizados no trabalho no campo e com a sua aptidão na lida do gado.
Algumas curiosidades é que a espécie está ameaçada de extinção, principalmente por conta do cruzamento entre outras espécies, fazendo com que a raça pura do nordestino pudesse entrar em extinção. Mas com isso, alguns criadores criaram o grupo, a Associação Equestre de Preservação do Cavalo Nordestino, com o objetivo de preservação e seleção do cavalo nordestino, fazendo o estudo do ambiente onde vive e desenvolvimento das atividades para a divulgação de fomento. A Universidade Federal de Pernambuco também está contribuindo com esses estudos, fazendo um estudo da caracterização fenotípica do cavalo nordestino. O cavalo nordestino ele tem uma característica forte, que ele não usa ferraduras, fazendo que ele também seja conhecido como pé duro. Mesmo sem usar ferradura, ele consegue trabalhar com excelência e sem necessidade desse uso dessas ferraduras, podendo percorrer 70 km por dia. Então ele é um animal que ele se adaptou ao ambiente do Nordeste. A associação, em 2013, registrou 16 exemplares da raça nordestina. E o cuidado com a raça nordestina é vista como uma preservação cultural, questão de manter as características naturais do animal, considerando parte da preservação da história da região. A maioria dos rebanhos estão localizados no Nordeste Seco, na região dos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí. Eu vou mostrar um trecho de um vídeo aqui para explicar melhor. Este é o legítimo cavalo nordestino. Animais ariscos, rústicos, acostumados ao clima quente do sertão do Nordeste. Chegaram ao Piauí na colonização. Animais de tradição centenária. Este pecuarista cria cavalos nativos no Pantanal matogrossense. Ajudou a preservar e desenvolver uma raça irmã da nordestina, o cavalo pantaneiro. Entre as duas raças é exatamente a questão ambiental. O pantaneiro ele foi desenvolvido no Pantanal matogrossense e adquiriu características próprias do lugar. O nordestino ele veio para uma região muito mais difícil, uma região árida, com pouca alimentação, sofreu todo esse estresse. Só que a origem desses animais ela é a mesma, é da Península Ibérica. Nós podemos dizer que são 500 anos de colonização, e os portugueses e espanhóis trouxeram para cá o que gerou na área de equinos, o pantaneiro no Pantanal e aqui o cavalo nordestino nessa região nossa aqui, principalmente Piauí, Pernambuco, Bahia, enfim. Então, eles são muito próximos. Tem características assim importantes, mas algumas questões elas realmente foram coisas adquiridas porque é a defesa do próprio animal, né? E a importância, o valor desse patrimônio genético? Olha, patrimônio genético a gente não tem como mensurar. Isso fala patrimônio genético. É o gente, é aquilo que está presente aqui e vai estar presente nas futuras gerações. O que nós estamos querendo fazer é emprestar o nosso conhecimento, a nossa experiência e contribuir com os amigos nossos que nós temos aqui. E eu tenho uma paixão muito grande pelo cavalo nordestino, que é um patrimônio inigualável. Nós não podemos correr o risco de perder, como já aconteceu com o pantaneiro, quase que foi extinção. Mas nós não podemos perder o cavalo nordestino. Para o criador de cavalo pantaneiro, preservar patrimônio genético é missão nobre e necessária. Fazer com que, na verdade, o cavalo nordestino ele possa adquirir um status. E ele é patrimônio, é patrimônio nacional, gente. Não pode, é uma coisa que tem que fazer. Como nós, lá em Mato Grosso, reconhecemos o cavalo pantaneiro como um animal símbolo de Mato Grosso. Eu acho que aqui nós temos que ter essa consciência. E eu vim não somente dar meu testemunho, mas já estive aqui
por outras vezes, voltarei tantas quantas for possível, para que nós possamos, em conjunto com os criadores aqui, fazer um trabalho que o cavalo nordestino seja valorizado de forma como ele é. Ele foi fundamental na ocupação do sertão, gente. Por que nós não vamos preservar esse patrimônio genético? Foi essa a nossa apresentação. Aí estão nossas referências. Eu espero que tenham gostado. Agradeço pela atenção e qualquer dúvida podem mandar mensagem.